Isto é perfeito. Isto é perfeito. Sou perfeito, sai. Sou perfeito. Depois de tomar o perfeito do perfeito, é perfeito que fica. Agnirayatayo lubam lubam pradirupo ekastatha sarvabhutantaratma rupam rupam pradirupo bhishya como o fogo entrado no universo toma muitas formas. Assim o ser toma as formas de todos os seres. Apesar disto, fica fora de tudo. Na tatra suryo bhati na chandra tarakam. Nema vidyuto bhanti suroyamatni. Tameva bhantam mano bhati sarvam. Tasya bhasa idam vivati. Onde brilha o ser não brilha o sol, nem a lua, nem as estrelas, nem o relâmpago, o fogo tampouco. Tudo brilha porque brilha o ser. O ser é tudo. Tvameva matarja gita, tvameva bandhuscha sakha, tvameva vidya dravidam, tvameva sarvam deva deva. Oh Senhor, Tu és minha mãe, Tu és meu pai, Tu és meu amigo, Tu és meu irmão, Tu és minha riqueza, Tu és minha sabedoria, Tu és meu tudo. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahman Tasmai Shri Gurave. Entendo-me, meu Guru Mestre. O Guru é criador, é conservador, é destrutor, é absoluto. Om Sarve Bhavantu Sukhinam, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kashyet Bhagavate. Seja infeliz, quem seja infeliz, que todos tenham boa sorte. Paz, paz, paz. Quando sigue muitos mestres, significa que não siga nada. Devemos ter reverência para todos. Nós temos que segui-lo, certamente. Nós sabemos que todos os caminhos nos dirigem para o mesmo fim, mas não podemos seguir a todos os caminhos. Temos que seguir um caminho para chegar ao lugar, certamente. Nós não podemos seguir o caminho de seguir vários caminhos. Ou seguir um caminho praticando os ensinamentos de vários mestres, mas praticando realmente, não só intelectivamente. Por isso dizendo que de qualquer maneira, quando uma pessoa é eleita uma coisa de um caminho e outro caminho, então se forma outro caminho, certo? Nada mais. Mas está seguindo um caminho, não está seguindo todos os caminhos, não. E, por exemplo, o universalismo.
A pessoa segue... O universalismo não existe no caminho. Existe na atitude da pessoa. Por isto tem que aceitar a grandeza de todos os caminhos, tem que seguir seu caminho. Devemos respeitar a todas as mães. Temos que Todas as mães. mães, mas temos que amar a nossa mãe, certo? E não vamos a formar uma mãe universal tomando a nariz de uma mãe e os olhos de outra mãe e os ouvidos de outra mãe e vamos a formar uma mãe universal. Isto não é a mãe universal, certo? Mas a pessoa pode amar a nossa mãe Sim. e amar a todas as outras mães como Sim. a nossa mãe? Sim, pode, não cabe dúvida de qualquer maneira. Como se fosse uma mãe só, uma mãe cósmica. Esse pode fazer, mas quando uno tem que receber a leite de sua mãe, então tem que receber de sua mãe, não pode receber a leite de todas as mães, não é possível. Por isto, a atitude universal não existe nas coisas exteriores. Existe na compreensão universal. Nós aceitamos, nós respeitamos a todos, certo? E, por exemplo, um budista, ele poderia seguir um pouco de São Francisco também, na prática dele? Não pode fazê-lo desta maneira também. Está fazendo um caminho, certo? Formado por si mesmo. Mas pode? Não Assim há pode, problema. todos têm direito de escolher as coisas que são para ajudar-lhe. Podem fazer. Mas a vezes o que passa é que a gente não compreende e trata de tomar um pedaço de aqui, de aqui, de aqui e não compreende o que está fazendo. Mistura muito. Sim. Se chama mistura de yoga, miscelânea yoga. É um grande problema. Mas o sectarismo também não é uma atitude correta. O sectarismo, o que significa? Achar que só a sua religião tem a verdade absoluta. Não estou dizendo, por isso estou dizendo que nós devemos aceitar a grandeza de todas as religiões. Devemos aceitar. Não temos que dizer que somente nosso caminho é verdadeiro, outros caminhos não são verdadeiros. Mas eu estou seguindo este caminho. Estou dizendo nada mais. Porque tem religiões que põem só o fundador daquela religião como a única salvação. Segundo minha opinião, eu não aceito isso. Cristo, Krishna, Buda seriam o mesmo ser em manifestações diferentes? Que todos não são um ser cósmico? Na realidade, por Buda, por Krishna, por Cristo, o que estamos buscando? A liberação. Liberação é uma. É certo? E quando nós estamos falando sobre Buda, Krishna e Cristo, não estamos falando sobre os indivíduos. Estamos falando sobre o ser. Porque Jesus é uma pessoa. E Cristo é a verdade. É energia. Siddhartha era uma pessoa, um indivíduo. E Buda é a verdade. Como podemos ter muitas lâmpadas elétricas, mas a eletricidade é a mesma. Então todos eles são o mesmo ser, Ser. manifestados Sim, em forma humana. sim. Então se você segue um pouco de cada um,
Há algum problema? Pode, fácil. Mas, na realidade, o que estão dizendo? Todos. Eles dizendo a mesma coisa. Mesma coisa. Então, somente uns rituais são diferentes. Mas já criado pelos discípulos. Sim, a verdade é a mesma. Por isso, a religião é como um copo. E a verdade é como a água. Então, há muitos copos, mas a água é a mesma. E o problema com nós é que nós insistimos nas copas mais que a água. O gosto está mais no líquido e não no vaso que ocupa o líquido. Por exemplo, eu me encontro com um monge budista. Eu devo respeitá-lo, eu devo amá-lo, eu devo... Para amar-lhe não é necessário que eu devo vestir-me como se veste ele. Não é necessário. E ele também não tem que vestir-se como eu, não. Mas o problema com nós é que nós damos mais importância aos vestidos, à aparência. Então nós tratamos de convertir a qualquer pessoa. Neste momento não pensamos que tipo de mundo interno ele tem. Mas simplesmente tratamos de cambiar, mudar sua aparência. Mas a aparência também pode ser um reflexo do interior, do exterior? Quando é reflexo do interior, é muito bom. E quando é simplesmente o reflexo do exterior, que não tem que ver nada com o interior, cria problema. E geralmente o exterior tem muito pouca relação com o interno. Porque necessita muito trabalho para mudar o interno. E para mudar o exterior não necessitamos mudar. Dizem que quando Swami Vivekananda estava caminhando pelas ruas de Chicago, então umas pessoas se riam. Então Swami lhe perguntou: por que você ri? Nós estamos riendo-nos de seus vestidos. Então ele diz: afortunadamente eu venho do país onde os que fazem as roupas, As costureiras. Não, Sim. como tecelões, que não venho de um país onde tecelões formam a personalidade da pessoa. Na prática, existe uma dúvida entre as pessoas. Na prática, o nome do ideal deve ser dito de preferência com voz ou silenciosamente. A princípios com voz, depois sem voz, e depois somente mentalmente, e depois somente consciência. E o Japamala é uma boa ajuda no começo? Sim, já. Mas, ao fim, a mala está dentro. Porque nenhuma coisa pode reemplaçar, substituir a mente. Nenhuma coisa. Só a alma. Certo. Swamiji, e sobre Maya? Maya é muito poderosa, né, para o homem vencer. Na sua experiência, o que você sugere para as pessoas que estão começando no caminho espiritual ou lutando contra a Maya? Contra seu ego, contra as tentações? Quando nós lembramos o ser, o Deus, a Maya
se subside. Temos que lembrar-nos todo o tempo. Você, Tem uma explicação que diz que quando Deus aparece, o mundo desaparece. desaparece. E quando o mundo aparece, Deus desaparece. Desaparece, ¿qué significa? O senhor explica. O que nos parece como mundo, na realidade é Deus. Certo? Isso seria ver a Deus em tudo. Sim. Tudo é Deus. Vendo a Deus em tudo, não vemos o mundo. Como eu disse, que quando nós vemos uma mesa, não vemos a madeira. E como vemos a madeira, não vemos a mesa. Então a madeira e a mesa não são duas coisas distintas. Somente a atitude é distinta. Nossa posição, nosso ângulo de Sim. vista. E a meditação que o seu mestre transmitiu, que o senhor costuma transmitir, é com mantra ou sem mantra? Não é mais com mantra. Mantra, que mantra também é o meio. No meio de Tudo é para focar nossa mente. A mente é o grande problema. O poder não existe no mantra. Existe em nossa mente. Quando os raios do sol se focam num ponto pelo lente, então o poder não existe no lente. E Sri Ramakrishna sempre falava, né, que a atitude de dizermos que nós somos pecadores, não é uma atitude correta, que nos acabamos nos tornando pecadores. Mas nós temos que nos cuidar, né, para usar sempre o nosso discernimento, então para achar então que nós estamos iluminados quando não estamos iluminados, né, que nós temos os nossos defeitos, né. E O problema é que quando nós pensamos em nossos defeitos e defeitos, e então temos defeitos, certo? Por isso, nós não temos que pensar nas coisas negativas. Não para criar o ego nós temos que pensar que nós não temos defeitos. Mas purificar nossa mente, nós temos que evitar pensar nos defeitos todo o tempo, defeito. Dizem que um santo disse a seu discípulo que nunca pense no macaco na meditação. E ele sempre tinha problema com o macaco. Estava sempre pensando Sim. no macaco. Por isso nós temos que pensar positivamente. Porque você sabe que, por exemplo, umas religiões se tratam de dar a impressão que o homem é pecador. Então sempre a gente tem a mesma ideia que tem pecado. Mas poderia ser isso usado como uma humildade da pessoa? Não, humildade é outra coisa. Mas depressão é outra coisa. A pessoa não se subjugar como santo e se botar como pecador, poderia ser? Como a história Não, da não, prostituta que o senhor narrou? Não, por isso estou dizendo que humildade é uma coisa e depressão é outra coisa. Então pode-se usar a palavra pecador no sentido de humildade, mas Sim. não no sentido de depressão própria. de achar sim. que não tem salvação, né, que Swami, posso fazer uma pergunta? Quais são as qualidades que um guru deve ter e quais são as qualidades que um discípulo deve ter? esse é o pai, é o Gabriel. Sente-se. Então, só me responda a pergunta dele, que foi foi boa, interrompida. foi interrompida.
Swamiji, me permita uma Senta, parte. Gabriel. Que? Gabriel, Nós temos um horário lá para meditação, o senhor seria a pessoa mais indicada para É fazê-la. às 18 horas, eu poderia responder uma pergunta Às aqui? 6, 6. Quais são as qualidades que um guru deve ter e quais são as qualidades que um discípulo deve ter? O guru não deve ter nenhuma luxúria, nenhuma ambição de ter fama e nome, e não deve ter interesse na riqueza ou no dinheiro, é certo? E o discípulo deve ter fé em Guru. Como eu disse um dia que o discípulo tem direito de perguntar, mas tem que perguntar com fé. E quando o discípulo perde a fé, não é discípulo, o Guru não é Guru. quebra a relação. Sim. E Então, devoção? com fé nós temos que perguntar. Devoção também? O discípulo deve ver no Sim, guru a dedicação, encarnação. devoção, fé e todas essas coisas necessárias. E o serviço? É como, por exemplo, que uma pessoa que faz as coisas de ferro, que se chama? Ferreiro. 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 Ferreiro, né? Ferreiro, re, Ferreiro. Sim. Ferreiro. ferreiro. Tá bom. Entendeu? Ferreiro. Isso. Eu tenho problema com a areia. Areia, areia. Ferreiro. Então, ao princípio, trata de ver e depois tem que moldar. Então, o ferro tem capacidade, duas capacidades, duas qualidades, que se derrete, certo? Quando o ferreiro trata de derreterlo, se derrete. E quando uma vez molda o ferro, neste momento não se muda o ferro. Assim, o discípulo necessita duas qualidades. Na presença do mestre, o guru, tem que derreter-se. É certo, não? E depois, na ausência do mestre, não tem que mudar-se, é certo? Sim, sim. Isso vamos dizer assim, a possibilidade de o discípulo saber o que o guru quer e o guru saber o que o discípulo quer? Que? O que o discípulo... Há a condição do discípulo adivinhar o que o guru precisa antes de o guru falar e o guru também saber o que o discípulo precisa antes de falar? Sim, sabe. Através do amor, da união. Né? Swami, também Porque o médico sabe o problema do enfermo, é certo? E o enfermo também se sente que este médico pode tratar. Então vamos. o discípulo pode se comunicar conforme a necessidade ou a situação ou o estado, pode sentir a comunicação com seu guru à distância, né? Sim. Pode. E com o guru desencarnado. Mas na realidade o guru nunca desencarna. Está sempre esse. Porque eu estou dizendo, o guru não é uma pessoa. É uma Por exemplo, energia. Swamiji, se a pessoa tem um guru que ele se dedica, e ele, por exemplo, ele pode crer que essa energia que ele se dedica naquele guru, ele também pode se dedicar a outro guru da mesma forma, sendo os dois para ele a mesma pessoa ou a mesma energia? Amigo meu, quando na realidade esta pessoa sente que a energia pode
dedicar-se a outros também. Neste momento não se sente nenhuma diferença entre o seu guru e E outro. outro guru. O guru é o mesmo, Sim. independente de nome e forma, né? Sim. Então, o discípulo tem que conseguir ou obter a iluminação em de qualquer parte ou de qualquer pessoa, mas tem que sentir onde recebe a iluminação ou a luz é seu guru. Em qualquer parte. Como na história de Do Ava- Chintamani. E a história do Avaduta, que teve 12 gurus diferentes. Swamiji, as escrituras dizem, mestres existem muitos, guru só existe um. A veces Como o senhor- esse é problema de tradução, é certo, no que é tradução de guru. Guru é aquele ser realizado em Deus que esse próprio Deus o encaminhou Porque ao a discípulo para... palavra guru se usa em todos os sentidos. É certo ou não? Porque até um professor que ensina no colégio Chamam de mestre. se chama guru. Que Mestre. chamam mestre. Se chama guru na Índia. Na Índia é guru. E aqui é a mesma coisa, porque guru é mestre para nós, a tradução. Sim. Professor nós chamamos de mestre. Que o mestre é aquele que ainda não atingiu a realização. para Mas, nós. não, isto não é certeza. Mas, nós aceitamos que a pessoa que nos ilumina espiritualmente é o nosso guru verdadeiro, é certeza. Como é, não ouvi bem. É guru verdadeiro. A De pessoa- outra maneira, nós aquele que nos aceitamos ilumina por outro espiritualmente. propósito também as pessoas como nossos gurus. Então, por exemplo, se eu sou iniciado por um guru, eu tenho ele como guru, e aparece um homem santo na minha frente. Eu posso- Nenhuma pessoa vai tratar, nenhum guru ou uma pessoa realizada vai tratar de deslocar sua fé, certo? Certo. Então ele vai dizer que você não tem que mudar seu guru. Mas eu E pergunto, você que é necessário, você que necessita, vai receber por mim também. Que problema? é, É certo? eu pergunto assim, uma pessoa tem o guru dele Uhum, e ela encontra um homem santo na vida dela. uhum. Ela pode servir aquele homem santo como se fosse o mesmo guru E dele? por que não? Pode servir, mas não tem que mudar seu guru. Ah, É certo ou não? certo. Porque não é uma coisa que é meu guru. É qualquer pessoa. Na realidade, o guru verdadeiro sempre diz que você tem que receber a verdade, a iluminação de qualquer coisa e de qualquer pessoa. De qualquer outro mestre Assim, também. qual mestre E não só por dele, isto, o mestre não, o guru não é uma né? pessoa. Só. Porque desde É a que- verdade. É a verdade, é. Sim. Porque Por desde- isto, o guru verdadeiro nunca se forma nenhuma culta, exceto, Nenhum culto. né? Nenhuma religião. Então, Tá gravando? nenhuma seita. É isso ou é culto mesmo? Se culto não te, então não te diz que eu sou somente. Por isso dizem, guru é Brahma, guru é Guru é Vishnu, Brahma. guru é essa significa que como nós recebemos a inspiração de Brahma, Vishnu, Mahesh, Brahman, assim nós recebemos de guru. Lógico. E desde criança nós estamos aprendendo com nossos pais, nossos sim. amigos, todos eles são nossos gurus, né? Sim, mas espiritual, guru espiritual é outra coisa. diferente. Outra coisa. Não é como você trocar É de outra médico, coisa, entende? nada Você vai disso, do é. médico para outro. Por isso que eu falo, o guru espiritual, você pode mudar, por exemplo, eu tenho um mestre, guru espiritual realizado em Deus, sabe, unificado com Deus. Eu mudo para outro mestre que me passa à frente. Eu estou dizendo, você não necessita mudar. Não necessita mudar, é isso que eu estou entendendo. Você não Agora tem- eu posso servir a outro mestre realizado? Pode servir. Servir como Deus que vai passando. Agora, você pode servi-lo.
Música